paz do Senhor, queridos irmãos, prezados professores e alunos, estamos novamente aqui diante de vocês, a partir dos estúdios da ADC TV e também no nosso canal ADC Educacional. Sempre será para nós motivo de satisfação e alegria estar com vocês para vos ajudar na nossa pré-aula para a classe de jovens, e certamente Deus irá nos dar o embasamento necessário, o conhecimento necessário para que possamos assim sobressair todas as dificuldades existentes na nossa vida e aprenderemos, na verdade, continuaremos a aprender com o exemplo de Davi, com os personagens envolvidos ali na trama com Davi, e iremos extrair lições importantíssimas para as nossas vidas, para o nosso cotidiano e na nossa vida de fé e prática diante de Deus e também diante dos homens. A lição que estaremos estudando hoje é a lição de número 10, que já está em tela para vocês. Davi, marido e pai. O texto do dia vai nos dizer: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15, a parte B do versículo. Nós e a nossa casa é uma promessa de Deus para as nossas vidas, serviremos ao Senhor. Nós iremos ter a nossa vida, querido jovem, você que futuramente também terão a família de vocês. Nós deveremos colocar a nossa família, as nossas vidas à disposição de Deus. É bem verdade que na situação envolvida por Josué, hoje também semelhantemente acontecem com as nossas vidas. Alguns ídolos, algumas adorações pagãs podem vir à tona em nossas vidas de forma imperceptível. E eu e você, como servos de Deus, deveremos prestar o nosso culto, a nossa adoração com a nossa família, com o nosso ser, única e exclusivamente a Deus, porque nós e a nossa casa, com certeza, seremos serviçais de Deus, com prazer, com desprendimento e também com alegria em servir ao Senhor com a nossa vida e com a nossa casa. Uma família bem estruturada, uma família firme e sólida, é uma família que está no centro da vontade de Deus. Uma família que está pautada pelos princípios e pelos regulamentos de Deus descritos na sua poderosa palavra. A família terá firmeza e fortificação quando ela entende que as suas vidas deverão estar alinhadas a Deus e também à sua poderosa palavra. A síntese vai nos dizer: entre o chamado de Davi, início do seu reinado, houve um grande espaço de tempo no qual ele pôde ser preparado por Deus para tal missão. É bem verdade que até chegar a ser rei de Israel, saindo de pastor de ovelhas e se tornar rei de Israel, houve um percurso, houve uma preparação, houve um momento em que Deus separou para tratar na vida de Davi e retirar de sua vida e também colocar em sua vida algumas coisas necessárias. Ao longo da nossa vida, jovem, você que está agora na juventude, você precisará entender que os teus ouvidos, os teus olhos, ou seja, todas as faculdades do teu corpo deverão estar alinhadas a Deus, no entendimento de que Deus é Ele que trabalha nas nossas vidas, é Ele que prepara o nosso futuro e também o nosso presente. Mas nós precisamos entender que deverá inicialmente partir de nós esse interesse, essa vontade, esse prazer de se aproximar de Deus e estar com as suas vidas alinhadas ao propósito glorioso de Deus, assim como Davi esteve. Ao longo de sua vida, antes de se tornar rei de Israel, houve uma preparação, houve uma purificação de sua vida por Deus e também um aperfeiçoamento em sua vida que foi necessário acontecer para que ele chegasse a ser rei sobre Israel. Assim como você, querido jovem, até se tornar uma pessoa adulta e ter também algo que já está sendo preparado e moldado em sua vida por Deus, será necessário esse aperfeiçoamento, essa moldura de Deus em sua vida. E nós iremos, nesta lição de hoje, tratar acerca da família, acerca daquilo que acontece
que deverá acontecer e algumas coisas também que não poderão acontecer no seio das famílias. E nós, como cristãos, conhecedores do Evangelho de Jesus, nós precisaremos sempre nos pautar por aquilo que a palavra de Deus nos orienta, como sendo o nosso principal manual de fé e prática nas nossas vidas. Como de costume, nós teremos 3 objetivos que nós iremos delimitar com vocês aqui e que certamente será também abordado em sala de aula, que já está em tela para você. O primeiro é saber que a família é um projeto de Deus. 2, ressaltar que, por intermédio do casamento, nos tornamos uma só carne. E 3, compreender que os filhos são herança do Senhor. Esse projeto descrito aqui para vocês nesse momento é realmente o desejo do coração de Deus para a humanidade. Quando Deus colocou o primeiro casal no jardim, ali no Éden, Deus estabelece ali aquela aliança com aquela primeira família. E nós entendemos que de lá para cá, o nosso adversário, o nosso inimigo, tentou e continuará tentando deturpar, destruir, desalinhar e desestruturar as famílias nessa terra. É um projeto de Deus. É, na verdade, para nós hoje, com o conhecimento de sociedade que temos, é a célula máter da nossa sociedade. Uma sociedade desfacelada é porque tem realmente famílias desfaceladas, estruturas familiares que estão sendo corrompidas, estruturas familiares que têm sido bombardeadas por costumes que são contrários à vontade de Deus. Então, esse termo de uma só carne hoje tem sido vulgarizado, tem sido relativizado por muitas pessoas em que vão contrair diversos relacionamentos e que vão ali de forma involuntária e sem saber, e outras, sabendo disso também, causarão maculação, imoralidade, devassidão para as suas vidas espirituais e também para o seu leito conjugal. E nós vemos que na palavra de Deus, quando o Senhor fez Adão e disse para Adão que não era bom que ele estivesse só, a solidão não fazia parte naquele momento na vida de Adão, dentro da ótica de Deus, que seria necessário ele ter uma mulher, uma adjuntora, uma auxiliadora, uma pessoa idônea que estivesse ao seu lado. E nós vemos que pela palavra de Deus, a mulher foi feita da carne de sua carne, osso de seu osso, e foi chamada de varoa. Então, a partir dali, tornam-se os dois uma só carne nesse matrimônio e que é a vontade de Deus. E a partir desse relacionamento e a partir dessa união indissociável que iremos ver, vem a sua prole, vem a sua descendência, vem os filhos, que são, como nós vimos aqui nos objetivos, herança do Senhor para as famílias e para os casais. O texto que nós estaremos estudando em classe, que já está em tela para vocês, é o texto de 2 Samuel, capítulo 13, do versículo 2 ao 5, e do versículo 10 ao versículo de número 15, onde vai retratar aquela história de incesto por parte dos filhos de Davi, e que aconteceu aquilo, devido a algumas coisas que aconteceram na vida de Davi e pela postura de Davi, talvez pela omissão também de Davi, que isso veio a acontecer no seio de sua família e de seus filhos. A introdução da revista nos dirá: quando começamos a falar de Davi, alegremente vamos relembrar momentos de sua vida que o levaram a ser conhecido entre os povos, de pastor de ovelhas, a posição de rei, mais admirado da história de Israel, de matador de gigante, a salmista e instrumentista com destacada sensibilidade espiritual, de ungido do Senhor, a menção de um homem segundo o coração de Deus no texto.
Porém, quase não se fala sobre a forma como Davi conduziu a sua família. Por qual motivo? Nós vemos que, aqui no comentário introdutório da revista, todas as características benéficas na vida de Davi são retratadas. Um homem segundo o coração de Deus, um homem com sensibilidade espiritual imensa, mas tudo isso não o afastou, por conta talvez de sua falta de vigilância, situações que englobaram a sua vida devido àquilo que ele veio tomar, aquilo que ele veio fazer em buscar outras mulheres e concubinas. Nós vamos ver isso nos textos de 1 Samuel. E analisando todo esse contexto na vida de Davi, pelas alianças que ele fez políticas e econômicas, que os reis sobre Israel faziam isso, com isso trouxeram para as suas vidas algo destrutivo, adorações pagãs, deuses que foram introduzidos em seu reinado, e a adoração a Deus, ela foi comprometida. E aí eu quero aqui abrir um primeiro parênteses importante dizer para vocês uma coisa. Nós jamais poderemos abrir espaços para que o inimigo possa ter ali o acesso às nossas vidas e possa causar problemas à nossa comunhão com Deus. Antes de qualquer coisa, nós precisaremos ter a nossa comunhão com Deus sempre blindada, a nossa vida de adoração, a nossa vida de aproximação de Deus deverá ser pautada constantemente pela palavra de Deus e também pelo desprendimento do nosso coração em fazer a vontade de Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Não serão as conquistas, assim como na vida de Davi, em se tornar rei de Israel, não serão as conquistas que nós iremos ter na nossa vida que irão nos afastar do convívio com Deus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida de benéfico, é o Senhor que vai nos dar. E o Senhor também vai permitir que algumas coisas ruins aconteçam na nossa vida. Na semelhança de Davi, o Senhor permitiu que ele se tornasse rei de Israel. Talvez jovem, eu e você, Deus irá nos permitir galgar situações maravilhosas na nossa vida, conquistas que você talvez não tivesse em mente que iria conquistar, mas o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, irá nos conceder. Mas o detalhe importante é que, nesse parênteses que eu abro para você, nós precisamos ter equilíbrio espiritual e equilíbrio emocional quando a bênção de Deus vier nas nossas vidas e alcançar as nossas vidas, ela não venha se transformar em maldição, em tropeço ou embaraços nas nossas vidas. Assim como aconteceu na vida de Davi, ao longo de sua vida, algumas decisões que ele tomou que não foram corretas e que foram questionáveis e que nós, como servos de Deus, iremos aprender com a vida de Davi, com a família de Davi, os filhos de Davi, e que nós iremos, na nossa vida, fugir dos problemas existentes nesta família e nós iremos, com a nossa família, louvar o Senhor e procurar se afastar desses problemas existentes, trazendo hoje como base a situação de Davi e seus filhos. Possivelmente pelo fato, na continuação da introdução, possivelmente pelo fato de, ao nos debruçarmos sobre os episódios familiares, pouco encontramos como exemplo positivo, mas esse pensamento é insuficiente, pois mesmo diante dos tropeços do esposo e pai, podemos destacar valiosas lições sobre como conduzir nossas famílias olhando para os insucessos de Davi. Era aquilo que eu estava falando para você há poucos instantes. Nós iremos aprender com os erros dos outros. Não necessariamente precisaremos aprender com os nossos próprios erros, mas se temos algumas debilidades, nós precisaremos aprender com essas deficiências existentes na nossa vida como seres humanos e iremos, dia após dia, nos aperfeiçoar em Deus, termos uma vida firme na presença de Deus e mantermos sempre o equilíbrio espiritual e emocional nas nossas vidas. E isso só será possível quando nós tivermos uma vida totalmente alinhada a Deus
e aos seus preceitos. O tópico 1 diz, família, um projeto de Deus. Subtópico 1, a família de Davi. Quando olhamos para a família de Davi, nos deparamos com algo diferente que estamos acostumados. Um indivíduo íntegro, humilde e fiel a Deus dá lugar a uma postura surpreendente. Marido de muitas esposas, 2 Samuel 5,13. Vemos que, possivelmente a partir de decisões imprudentes e impensadas de Davi em contrair relacionamentos com mulheres e concubinas, vemos o mau exemplo de Davi, um pai com posturas reprováveis. Ao longo da vida de Davi, podemos perceber aqui com vocês, jovens e professores e também os nossos amigos que nos acompanham pelo YouTube, o que Davi fez, como Davi se tornou, a situação que se englobou em sua vida pelas alianças e também pelo o mantimento de relacionamento com outras mulheres, com diversas mulheres e concubinas, que trouxe em sua vida coisas desastrosas. Era um costume dos reis, naquela época, terem muitas mulheres. Mas aí, se a gente analisar, eu e você como ocidentais que somos, não se tratando no contexto de Israel, no Oriente, mas trazendo para a nossa realidade, até para a nossa sociedade hoje, atual e moderna, não é permitido o homem ter legalmente várias mulheres. E nós analisamos que pela palavra de Deus, isso não é vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, porque se fosse a vontade de Deus, analisando desde o princípio de todas as coisas, o Senhor havia feito, além de uma Eva, mais outras mulheres. Não é da vontade de Deus. A família é o homem, mulher e a sua prole. Ou seja, nós como servos de Deus, autênticos, e nós que iremos, você jovem que irá contrair também casamento futuramente, deve entender isso. Relacionamento extraconjugais serão problemas grandes para a sua vida espiritual, para a sua vida social, também para a sua vida econômica e diversas situações que atingirão a sua vida se você trilhar por esse caminho. Mas aqui estamos te dando esse conselho. Medite na palavra de Deus. É a nossa orientação. À vista de muitas vozes, a voz inicial que eu e você, jovem, precisamos ouvir e termos os nossos ouvidos sensíveis e atentos é a voz de Deus. Davi, por um momento, foi um homem íntegro, humilde, um homem que era segundo o coração de Deus, mas por uma falta de observância, de vigilância até, ele viveu situações em sua família que nós ainda iremos ver aqui, que foi algo desastroso para qualquer família até nos dias de hoje. O subtópico 2 diz, família, nossa base. A família é um projeto de Deus para abençoar todos nós, uma base que sustenta e que permite trazer à sociedade equilíbrio, valores e vínculos edificantes entre os indivíduos. Não existe sociedade estruturada, igrejas firmes e sólidas, social e espiritualmente, sem que haja uma família saudável. Eu abordava inicialmente com vocês aqui na lição isso que estamos comentando agora sobre essa base familiar. Essa estrutura social que é a família. É por isso que o nosso adversário hoje tem usado vidas, pessoas, grupos hoje têm sido levantados no nosso país para tentar destruir esse padrão divino hoje na sociedade, que é a família, como nós conhecemos, desde que vida é vida, homem, mulher e sua prole. O que passar disso já vai ser contrário àquilo que as Escrituras nos assegura. Não deverá ter aceitação por nós, no sentido de nós acharmos que aquilo é correto e que na verdade não é. Dentro do padrão bíblico, judaico-cristão, nós iremos entender que a família é composta de um homem, de uma mulher e também de seus filhos, da sua descendência. A sociedade imunda e perversa que vivemos hoje, ela tenta deturpar na música, no teatro, nas televisões, nas novelas televisivas, em todos os meios de mídias que nós conhecemos, o nosso inimigo, infiltrando o sinistro, ele tentará desarticular, desestruturar
o conceito verdadeiro de família. Então, o cerne dessa lição para você hoje, jovem, professor, é a estrutura principal da sociedade chamada família. É a base, é como diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, do 24 ao 29, quando vai retratar ali a parábola das duas casas. As duas casas eram semelhantes, a diferença estava na sua fundação. Uma era estruturada sobre a rocha e a outra estava estruturada sobre a areia, sem sustentação, sem firmeza. A minha vida e a sua vida, as nossas famílias precisarão estar estruturadas sobre a rocha, a principal pedra de esquina e angular, que é o Senhor Jesus. E dentro desta parábola vieram os rios, sopraram os ventos e vieram contra aquelas casas. A primeira casa que estava edificada sobre a rocha, ela permaneceu de pé. A outra casa que não tinha solidez, não tinha estrutura, não tinha fundamentação, ela veio à ruína. Assim, a representatividade das famílias. As famílias sem Deus, sem a estrutura da palavra de Deus, elas são tendenciosas a desmoronar. Mas a nossa vontade, como servos de Deus, é que todas as famílias estejam fortificadas e que tenham firmeza de fé em suas vidas para se manterem de pé diante das intempéries, diante das adversidades, diante das turbulências e dos problemas que advirão enquanto estivermos aqui nesse plano. O subtópico 3 diz, uma família para a glória de Deus. A família foi criada por Deus para a honra do seu nome e aquela que segue diretrizes divinas. É algo das promessas e bênçãos do Senhor. Para que possamos, usufruir da bênção do Senhor sobre as famílias, devemos nos sujeitar à sua palavra e seguir atentamente os seus desígnios. É isso que deverá acontecer. Para a família estar estruturada, estar firme, será necessário que esta família esteja alinhada à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Não existe solidez de fé, não existe solidez de família com a exclusão de Deus. Não há possibilidade disso. Em todos os tempos, o Senhor sempre será, Ele sempre será a fortificação das pessoas e também das famílias. É o Senhor que guarda as famílias. O maior interessado em ver a bênção nas famílias é o Senhor nosso Deus. Ele disse para Abraão em Gênesis 12, olha Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O termo, é Gênesis 22. Então, a bênção que estava na vida de Abraão, nas famílias, está sobre a nossa vida pela fé. Nós somos da descendência da Israel espiritual, nós somos a Israel espiritual e descendentes de Abraão pela fé que nós temos em Deus. Então, essa bênção alcançou as nossas vidas e também as nossas famílias. O tópico seguinte diz, no casamento, uma só carne. Subtópico 1, como não conduzir o casamento. Davi, apesar de ser considerado um homem segundo o coração de Deus, em 1 Samuel 13, 14, mas vimos que Davi teve atitudes questionáveis, como múltiplos casamentos e um adultério. Vemos que, devido ao estabelecimento de alianças políticas e econômicas e um costume real da época em que os reis deveriam ter muitas esposas como símbolo de poder e riquezas, isso trouxe ruínas em sua vida e com seu relacionamento particular com o Senhor. É uma postura que eu e você não precisaremos tomar como Davi tomou. Aliança com mulheres pagãs, relacionamentos contrários à vontade de Deus, relacionamentos constantes com mulheres que não era sua propriamente dita, e isso causou na vida de Davi sérios problemas e ainda veio o adultério também com isso. Olha, nós vemos que hoje a sociedade imunda e corrompida que nós estamos vivendo, para estas pessoas isso é normal. Há uma normalidade na mente das pessoas em ter relacionamentos sexuais fora do casamento e aqueles que são casados tendo relacionamento extraconjugais
Isso é abominável diante de Deus. O jovem, olha jovem, você que está me ouvindo e me assistindo agora, relacionamentos antes do casamento, relacionamento que eu estou falando para você, relacionamentos sexuais. Relacionamentos antes do casamento é uma desgraça para a tua vida. Tu está desgraçando a tua vida espiritual. Tu estás causando um problema imenso à tua vida espiritual. Então fuja disso. Se você tem feito isso, o conselho que eu te dou é que você se arrependa dessa imoralidade que você está fazendo. Você precisa contrair um relacionamento com uma pessoa. Se você está namorando, você jovem homem ou mulher, está se preparando para um noivado. O namoro é uma preparação para o noivado é uma preparação para o casamento. Então você está se preparando, se resguardando a sua vida, a vida de vocês, para que no matrimônio isso seja completado em suas vidas no ato sexual. Mas antes disso, não há brecha, não há permissibilidade em Deus para que isso aconteça. E isso acontecendo vai ser erro, vai ser pecado, vai ser imoralidade. Você vai macular a sua vida espiritual e causará talvez alguns problemas. Então, o conselho que eu te dou, jovem, é que você tenha ciência disso. Precisa ter a cautela no seu namoro. É por isso que nós orientamos que o relacionamento do jovem cristão, homem ou mulher, quando ele contrai relacionamentos, namoros, com pessoas que não professam a mesma fé, que não são pessoas que temem a Deus, vai se tornar, em algum momento, um jugo desigual. Vai causar problemas, vai causar embaraços. E é isso que nós aqui estamos dizendo para você, para que você fuja disso. Subtópico 2, um casamento à luz da Bíblia. O casamento é fruto da vontade de Deus para com as nossas vidas. O próprio Senhor diz em sua palavra, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Somos seres sociais e precisamos nos relacionar. Em se tratando de união familiar, vemos a Bíblia dizer a mulher e o homem se completarem, que na verdade eles se completariam, seriam uma só carne, em Gênesis 2:24. Isso é uma união indissociável. Os relacionamentos que serão contraídos, precisaremos entender, enquanto ainda que não somos casados, isso é uma preparação para a constituição de uma família e a partir dessa família descendências virão. E através dessas descendências irão surgir homens e mulheres de Deus, profetas e profetisas de Deus, homens de bem, mulheres de bem, que nós iremos orientar como sendo os nossos filhos. Então, essa união que é feita, ela é indissociável. Em outras palavras, casou-se, depois de casado, só a separação é a morte. Só há essa possibilidade de separação com a morte. Existem algumas situações que vai entrar, no campo da permissividade de Deus em algumas situações, na questão de divórcio, que Deus não compactua com isso, mas pela dureza do coração, que Jesus disse até para o povo naquela época, e dizia para os escribas e fariseus, pela dureza do coração do homem, foi-lhe permitido lhe dar carta de divórcio. Não iremos entrar aqui em pormenores nessa situação, porque levaria muito tempo para a gente discorrer sobre isso. Mas Deus não permite que isso aconteça. O relacionamento é até que a morte os separe. É isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Subtópico 3. Quem quer um bom casamento? Na verdade, todos desejam um casamento feliz e duradouro. Inicialmente, essa é a vontade do Senhor, a perenidade da família, através da entrega de suas vidas aos princípios bíblicos. A família continuará sendo algo importantíssimo à ótica de Deus. A família continuará sendo nessa terra a célula principal, a célula motora de uma sociedade. Para que uma sociedade caminhe bem, é necessário que as famílias estejam bem alinhadas, bem estruturadas, saudáveis, físicas e espiritualmente e emocionalmente, também até psiquicamente. É necessário que as famílias estejam bem. E só há uma possibilidade de as famílias estarem saudáveis em todas as áreas quando essas famílias estão alinhadas a Deus e à sua vontade. Fora disso,
em algum momento acontecerão problemas que talvez os seus integrantes não terão habilidades necessárias para sobressaírem essas dificuldades. Na semelhança da parábola das duas casas que eu contei para vocês há poucos instantes, assim também hoje é necessário que eu e você, que iremos, hoje já tenho família, e você que ainda não tem família, jovem, que irá contrair, você precisa entender que a solidez da família é sempre o Senhor Jesus, a palavra de Deus encarnada. Então, partindo desse princípio, nós entenderemos que teremos uma família abençoada quando fazemos a vontade de Deus. O tópico seguinte, eis que os filhos são herança do Senhor. Subtópico 1, como pai, um bom rei. Davi tinha outras prioridades e, sem dúvidas, não eram a correta educação de filhos, diálogo mútuo, estabelecimento de limites aos filhos. Davi foi um pai omisso e se ateve apenas em dar privilégios e mimos aos seus filhos. Olha, isso hoje parece uma coisa que está acontecendo, é uma realidade hoje em muitas famílias. Eu estou conversando com você agora aqui, prezados alunos e professores e amigos, parece que isso que eu li agora para vocês agora e narrei para vocês na minha leitura é o que está acontecendo hoje na realidade de muitas famílias abastadas financeiramente, situações confortáveis financeiramente, dão tudo aos seus filhos, mimos, eles ali trazem para suas famílias tudo aquilo que eles precisam, humanamente falando, mas esquecem do primordial, a presença. Uma presença firme, uma presença de líder, o homem como cabeça do lar, o homem como provedor, aquele que vai dar a última palavra ali depois de Deus, aquele que com a sua esposa como sendo a sua adjuntora, aquela que está responsável no lar para coordenar, para administrar na ausência do seu marido, que a mulher tem uma habilidade imensa para fazer isso. Então, o homem e a sua esposa, eles terão um papel crucial para que a sua descendência seja uma descendência abençoada, sejam homens e mulheres de bem para uma sociedade que está vivendo hoje dentro de uma corrupção imensa. Eu e você que somos pais hoje, temos essa responsabilidade, não só apenas de dar aos nossos filhos uma boa escola, uma boa casa, bons jogos de videogame, bons celulares, um bom carro, uma vida confortável financeiramente. Uma boa família não parte apenas desse princípio de suprir a família, os filhos, daquilo que eles precisam de forma material. O primordial na vida da família é uma vida de paz, é uma vida de obediência a Deus, é uma vida de sempre um pensamento em elevar sua vida, em fazer a vontade de Deus e ser obediente aos seus pais. E isso é algo importante, e que haja no seio dessa família sempre o consenso, sempre a harmonia que deverá existir no seio das famílias. O homem, às vezes, o homem que não conhece a Deus, e talvez até aquele homem desavisado que serve a Deus, pensa em dar tudo ao seu filho, vai tornar ele um homem de bem, um homem feliz ou uma mulher feliz. Não se trata de dar aos filhos tudo o que ele quer. Talvez se você der tudo ao seu filho, poderá que ele vai se tornar ainda um marginal. Talvez é duro você ouvir isso eu dizendo para você, mas se talvez você der tudo ao seu filho o que ele quer, talvez em algum momento ele se tornará um marginal, um delinquente. Terá tudo nas suas mãos. Ele precisa saber conquistar também as suas coisas. Olha, jovem, eu digo isso para você. Você hoje é jovem, talvez o seu pai ainda não lhe deu tudo, talvez não tenha, mas talvez ele tenha a condição e ainda não te deu, talvez porque ele está trabalhando na sua vida. Ele está te orientando de uma forma involuntária, sem você perceber, mas ele está te dando a oportunidade de você buscar também com os teus esforços aquilo que você precisa. É isso que Davi não fez. Subtópico 2. Consequências de uma paternidade disfuncional. A partir dessa postura, tristes eventos se sucederam trazendo muita tristeza e frustrações. O incesto e a violência de Aminon com Tamar, segundo Samuel 13, 14,
a vingança de Absalão, 2 Samuel 13, 28 e 29, e dentre outros. A falta de postura e a negligência no papel paternal levam uma família a sucumbir e a fracassar. É isso. A postura correta de um pai, de uma mãe, dentro de um lar, que deixa o filho fazer tudo o que ele quer, está desgraçando a vida desse jovem, desse homem ou dessa mulher dentro de casa. O pai e a mãe deverão ter posturas corretas, posturas sempre firmes diante das orientações que são dadas aos seus filhos, dentro do padrão de Deus, dentro da orientação de Deus. Ou seja, o homem e a mulher são os responsáveis iniciais pela condução da sua família. Se a sua família inicialmente está tomando rumos contrários, talvez esses pais tenham sido omissos ou tenham fracassado no seu papel de pai de estruturar essa família. Então, é isso que nós estamos tentando proporcionar para vocês através desta lição, dessa pré-aula hoje. Trazer uma fundamentação para a sua vida, para você constituir famílias futuramente jovens que vão trazer nessa sociedade um alívio em que nós estamos vendo hoje um caos verdadeiramente acontecendo na nossa sociedade. E vai partir de mim e de você essa mudança que deverá acontecer, com a ajuda de Deus, é claro, mas com o nosso posicionamento como famílias abençoadas, como servos e servas de Deus autênticos, que iremos trilhar nesse caminho para fazer uma sociedade mais abençoada e também mais livre das amarras de Satanás. A conclusão nos dirá: aprendemos muito com Davi, marido e pai. Embora muitos foram os equívocos em sua postura, vemos também virtudes importantes. Sofreu com um casamento fora da vontade divina e filhos inconsequentes, o que lhe custou lágrimas e lamentos. No entanto, sempre teve uma postura amorosa para com seus filhos e sincera com as suas esposas. Além disso, independente das falhas, teve um coração contrito e sedento por Deus. Um bom exemplo para todos nós. Davi, como já foi dito, era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo com seus deslizes, mesmo com as suas falhas, as suas deficiências como seres humanos que somos, ele tentou, dentro da sua maneira, corrigir alguns problemas que para ele já não tinha mais condições de ser consertado. Então, essas lições na vida de Davi ficarão para nós, para que possamos não entrar na mesma situação que Davi entrou com a sua família, de certa forma desestruturada e desalinhada, e havendo uma disfunção ali no seio daquela família. Então, que eu e você, querido jovem professor, tenhamos essa ciência, tenhamos esse conhecimento de que a família é algo muito importante para Deus e que eu e você precisaremos cuidar de uma forma extraordinária, com prazer, com amor, com dedicação e principalmente pautadas pela palavra de Deus. Então, que Deus continue te abençoando de uma forma rica e até a nossa próxima pré-aula. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.
O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.